Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos com o Fiagro Snag 11. Ele, inclusive, vai fazer um aparato aí comparando a rentabilidade do fundo com outros Fiagros do mercado, inclusive também mostrando ali a quantidade de cotas que ele tem em lucro, né, a depender do preço que comprou a cota, a depender da data. São valores absurdos, como a gente vai ver mais à frente. Temos aqui um lucro líquido acumulado que ele pode vir a usar, ou seja, uma reserva de 3 centavos por cota, cota superior a 97 mil, patrimonial 10,6, ele está sendo negociado próximo disso no valor do mercado, zero inadimplência, ele vai falar que teve uma revolvência no CRA Boa Safra, uma antecipação de alguns pagamentos, inclusive teve também a substituição do lastro do CRA, né, com novas cédulas de produtores rurais, todas aderentes e enquadradas dentro da política do fundo. Resultado, ele teve pouco mais de 10 centavos, ele distribuiu os 10 centavos, optou por isso, guardou uma leve reservazinha desse valor. A gente vai já olhar isso lá na DRE. A respeito da performance, ele seria que vem com performance consistente e pouco volátil, né? Sem tanta movimentação no mercado secundário, ou seja, com pouca movimentação no valor de cota que a gente negocia normalmente. Investidores, a gente já viu o número. No cenário macro aqui a gente vai avançar, ok? Até interessante é aquele colocar a curva de juros futura, isso aqui norte-americana, né? Ela tem a previsão de dar uma elevada, né? Até o próximo sexto mês aí, subir um pouco, depois dar uma caída, até a gente ver os valores atuais, que ela está lá por volta de 5,4, né? Bem diferente da brasileira, como a gente vai ver à frente. Peguei ela aqui, olha só então a curva futuros do Brasil, né? Muita gente fala na questão de redução da taxa Selic, até março. A ideia era essa, né? Ainda tá pegando um pouco de maio aqui, reduzir a taxa Selic, né? Tá chegando aqui em menos de 10 para os próximos 2 anos, mas olha só a situação que tá. Em março tava essa situação em cinza, em maio ela subiu um pouco, até, ou seja, a tendência dela subir mais, conforme, por exemplo, pega lá no quinto ano, ainda tá por volta ali de 11 a 11,5. Em junho subiu mais e agora em junho, no final do mês de junho, né, já pegando um pouco ali de julho, ela subiu mais ainda, ou seja, a tendência agora da curva de juros é dela subir, né? Aquela expectativa que a gente tinha lá no começo do ano, no final do ano passado, ela terminar ali por volta de 8, né? Eu lembro que alguns até comentavam volta de 9%, alguns mais que baixavam mais ali, falava até em 8%, mas olha só como é que tá a situação, né? A gente tava ali, a expectativa era já 9 a 10, assim, no geral, e ela já tá para subir. Se você pegar aqui os próximos 6 meses, tá aqui acima do que a gente tem hoje, né? Tá aqui, pegar esse intervalo que vai dar 10,7, alguma coisa por volta disso. E para o ano que vem, olha só como é que tá a situação, né? Ela chegando até valores aqui a quase bater 12,5, né? Daqui a 7 anos, né? Aquele grande pensamento que tinha de redução, né? E muita gente já vê na questão dos fiagros, vendendo fiagro pensando nisso, né? De redução da Selic, automaticamente o CDI baixava, né? Já que grande parte dos fiagros são atrelados a CDI, tendo em vista já a redução da Selic, que ia, né, no pensamento de continuar reduzindo, mas a gente vem acompanhando através desse gráfico, né? Um desenho bem diferente disso. Então, aquela tendência das operações atrás da CDI ter uma redução, tá indo meio que por água abaixo, né? A gente pegando essa previsão da curva futura, ok? Então, já muda muito a questão do cenário, né? Às vezes a gente acompanha para os próximos meses, uma mudança aí no comportamento das cotas do fundo diante desses números aí, conforme for sair nas reuniões do Copom. Vamos aguardar a próxima. Na última já teve um congelamento, né? Se for seguir essa outra aqui, ou congela de novo, ou vai até subir, né? Mas vamos aguardar para ver. Enfim, isso aí muda muita coisa do cenário, principalmente dos fiados, como eu falei, atrelados, a grande parte é atrelada a CDI. Vamos lá nos comentários iniciais do gestor. Ele vai falar sobre um comparativo que ele fez aqui, né, do desempenho do Snag com outros fiagros, né? Isso aqui é bem interessante e a gente vai olhar. E também abordar o resultado, né, dos investidores que comparam cotas do fiago. Como é que estão esses investidores? Ele vai olhar caso a caso, a gente vai ver isso à frente, quantos estão no prejuízo, quantos estão no lucro. À frente ele vai falar que os fiagos se posicionam como fundos de crédito, né, e são muito importantes a questão dos rendimentos, né, isso vai dizer se o fundo está tendo prejuízo ou lucro, né, claro, também a questão da cota. Ele vai inclusive fazer aqui a análise do seguinte: ele vai pegar o investidor que comprou a cota mais cara do fundo e olhar se esse devedor, se esse comprador, aliás, se esse cotista está no prejuízo, ou seja, o cidadão que comprou a cota R$10,40, esse cidadão ele tem a cota mais cara no Brasil do Snag. E a análise que ele faz é o seguinte: esse cara não está no prejuízo. O cara que comprou a cota mais cara, né? Até porque o fundo está sendo negociado abaixo disso, com os dividendos e tudo, ele não está no prejuízo. Até se você for o cotista que tem essa cota R$10,40, deixa seu comentário aí para a gente saber quem é.
né? Você também não vai estar no prejuízo com os dividendos que foram entregues, né? A gente sempre vê a questão da cota que tem esse impacto muito forte. Outro ponto aqui então, ou seja, com isso a gente já conclui, né, que dos quase 100 mil cotistas que o fundo tem, nenhum vai estar no prejuízo, né? Já que o que comprou mais caro não está, né? O restante vai ter os mesmos dividendos, ok? Então, algo bem interessante aí. Outra coisa é o seguinte, de acordo com a data, né, e a questão do dividendo também vai contribuir. Ele também fez essa análise e verificou que os investidores que compraram cotas nos 468 pregões, né, que teve lá desde 2022 para cá, desde o início das negociações dele para cá, 99,15% estão no lucro. Você pode dizer quem são esses menos de 1% que não está no lucro? São o pessoal que está no 0 a 0 que comprou agora no final do mês, 25, 26, 27, né, que não recebeu o dividendo ainda, ou seja, ninguém está no prejuízo com o fundo. Aqui a frente ele vai falar que o fundo prioriza a questão da segurança, né? A questão também da saúde das operações. A frente também que o fundo segue leso de questionada implência, e agora ele dá uma piadinha aqui, né? Mas e quando estendemos essa mesma análise aos demais fiagros, o que pode ser observado? É isso que ele vai fazer. Ele vai dizer que não tem como ver quantos estão no prejuízo como ele fez no dele, né? Porque não tem acesso a esses dados dos outros fundos, mas ele consegue ver a questão da rentabilidade, a questão do dividendo, a questão das cotas, e aí ele fez análise, vendo caso a caso quantos por cento de cada cotista dos fundos estão no prejuízo. O dele tá zerado e tem mais 2 fiagros aqui bem interessante, né? Até deixa aí nos comentários quais os fiagros você acha que estão aqui, que tá junto com o Snag sem ter em nenhum momento prejuízo nas cotas. E a gente vê um fiagro aí com 94% dos cotistas estão em prejuízo, né? Outro aqui também com 94%. A galera que comprou esses fundos aqui, praticamente todo mundo, apenas 6% aí vão estar com lucro de rentabilidade, né? O restante está todo na bucha, né? Enfim, alguns fiagros assumiram riscos excessivos ao conceder créditos, né? Ele vai meio que justificar situações de rentabilidade negativa, né? Devido à questão de fornecer crédito, né, a quem não tinha capacidade de pagamento, como ele vai citar, né, resultando prejuízo para os cotistas. Também vai citar a questão de fatores macroeconômicos do agronegócio. Aqui a gente vê a questão de liquidez e cotação. A liquidez, inclusive, dele está baixa, né? A gente pegando pelo status invest aqui, talvez a galera não esteja querendo vender as cotas, né? Apenas 308 mil reais negociados por dia. Apesar de ter uma quantidade alta de cotas, já era esperado uma liquidez maior. Mas enfim, aqui é a comparação de questão de performance, né? Vai estar bem à frente, comparando aí com a inflação mais 7, também com o CDI, a inflação pura é que ele vai estar mais à frente mesmo, ok? Questão de rendimento em função do CDI, mesma coisa comparativo do CDI, novamente comparando a rentabilidade com o CDI. O número de cotistas vem crescendo, na contramão do que a gente vê em muitos fundos que vem reduzindo a sua base de cotistas, a sua quantidade de cotistas vem diminuindo, o fundo vem conseguindo subir, apesar da questão da NTN-B, a abertura de curva de juros aumentando, né? E muita gente correndo para renda fixa, a gente vê um cenário aqui onde ele consegue, apesar disso, subir a quantidade de cotas. A questão de patrimônio está na mesma, patrimonial versus o mercado, aí vai depender muito do preço que você está vendo no momento de assistir esse vídeo, o preço que você adquiriu a cota. Na DRE, a gente tem a receita de 5,6 milhões, tirando as despesas, até uma crítica aqui que eu faria, que eu faço, na verdade, ele poderia colocar muito bem só uma guia aqui de mostrar o lucro líquido, né? Mas, na verdade, ele coloca a receita, depois já a despesa e já soma essa receita com a reserva que ele tem de lucro, né? Com o saldo que ele tem de outros meses, e aí você já vê o resultado final mostrando a somatória dessa reserva. Aí depois ele desconta essa reserva de novo e coloca o valor distribuído. Não custava nada colocar uma guia aqui, colocar lucro líquido, né? Que é o que acontece normalmente. Mas em resumo, a gente fazendo as contas aqui, vai identificar que ele teve um resultado de 5,1 milhões aproximadamente, 5,1, 5,2, e ele distribuiu 5 milhões, ou seja, fez uma reserva de aproximadamente 100 a 200 mil reais. Né? A gente até viu a reserva anteriormente, era de 1,3, foi para 1,4, então esse aumento foi devido a essa reserva que ele fez. Né? A gente viu lá no começo do relatório, ele colocou 10,3 centavos de resultado e distribuiu os 10 centavos, ou seja, esse 0,3 aí foi o que ele guardou, ok? Vamos aqui à frente, a gente tem a questão do lucro acumulado, né? A gente vê aqui o 0,3 de reserva acumulada que ele tem, né? Esse mês ele guardou um pouquinho aí para contribuir em cima, nesse mês foi 0,003. Aqui o resultado, a composição do resultado, questão também de composição. Aqui agora na questão da carteira, as alocações atuais dele, ele tem 503 milhões de reais de patrimônio, quase 90 operações em carteira, aliás, quase 90 devedores na carteira, ok? Sendo que a gente tem uma operação lá, pessoal, que tem múltiplos devedores dentro, né? Vai dar até maior do que esses 89, que é, inclusive, a maior operação que ele tem, que é um crapo verizado. Aqui a gente tem o yield médio considerando a inflação,
apenas 53% 53 milhões do patrimônio dele está a uma taxa de IPCA mais 8,3%. A grande parte mesmo do patrimônio está no CDI, né? Que é 446 milhões de reais, que está na taxa média de CDI mais 3,47%. Taxa média de um fundo high grade a middle risk, né? Bem diferente do que a gente vê em muitos fiagros, onde a grande maioria corre por high yield. A gente tem uma taxa aqui mais tranquila, uma taxa mais segura, ok? Isso até vem refletindo na questão da adimplência que o portfólio vem tendo. Na questão dos imóveis, que ele tem imóveis também, IPCA mais 8,13, a gente tem esses dois imóveis aqui, ambos a IPCA mais 8,13. Aqui nas operações de CRAS dele, a gente tem o CRA pulverizado Boa Safra, que é justamente o que eu falei, ele tem 67% de posição, mas isso aqui é um CRA com múltiplos contratos dentro. A gente vai até já olhar essa operação, ok? De devedor mesmo único, o maior a gente tem aqui o CRA Ruiz, 9,9. Tem um outro que vai se repetir, a gente vai já olhar lá na exposição por devedor, já a gente vai entrar nesse detalhe. Aqui a gente tem por ativo, né? O Boa Safra vai estar com esse peso, mas lembrando, é um pulverizado. Aqui 85% da carteira são CRAs, aqui é questão de garantias, né? Células e produtores rurais aí representando 67%. Questão do rating, o A3 é o principal, CDI representa quase 90% do fundo. Por devedor, então, a gente vê aqui, então, agora devedores únicos. Agropecuária Ruiz, 10,22%. A gente fica de olho nesses 10% de concentração, né? É sempre o ideal. Quanto menor, melhor, né? Que caso venha ter um problema, você tem um impacto menor. O restante aí vai estar abaixo disso, ok? Aqui a exposição por setor, 67% são produtores. Por cultura, a gente tem café com o principal, no caso do 14% da portfólio, a produção de café. A gente não tem nenhuma concentração muito grande, como a gente vê em alguns fundos que tem concentração alta em soja, por exemplo. O maior de cultura única seria café com 14%. Talvez algum desses produtores aqui sejam repetidos, mas não tem o detalhamento. Isso aqui provavelmente é a galera lá da Boa Safra, né, daquele CRA. Por sectorizadora, a vírgula principal, a gente tem aqui a distribuição geográfica das operações. Por devedor, algo bem interessante, a gente pegar aqui essa fatia maior aqui, ó, são devedores que têm um peso bem pequeno, né? Carteira bem pulverizada, porque tem a questão lá do Boa Safra, como a gente falou. A frente a gente entra na questão de avaliação de risco, né? Em resumo aqui para vocês, ele faz uma análise vendo a questão dos atrasos de pelo menos 90 dias, né? Considerando um ano para frente, ok? A gente vai dar uma olhada nesse gráfico e a gente tem esse seguinte resultado, inclusive tá ainda dentro do patamar dos últimos 3 meses, né? A questão da parcela que a gente fica mais de olho, que são percentuais de 5 a 9,9% de operações que podem vir a apresentar problema dentro dos próximos 12 meses. Ela aponta a probabilidade de 25% disso acontecer, ok? Aqui, peso de 0,9 seria o peso irrelevante, né? Agora, concentrações com mais de 10%, né, de patrimônio em operações com problemas é um peso bem pequeno, apesar de ter mais que dobrado nesse último mês, né? De 3 subiu para 7, talvez a questão da curva de juros, né? Que vê a elevação da curva de juros e uma dificuldade em honrar esses compromissos, né? Isso já eleva, temos que pensar elevando essa curva de juros na questão do risco de outras operações que já estão apresentando problemas em muitos fundos. Como é que vai ficar essas operações, outras operações que são atreladas à CDI, né, que vai subir essa taxa de juros dessas operações na situação atual que a gente está vendo, acompanhando o mercado, né? Aqui subindo essa curva de juros, esse pessoal vai conseguir manter mais pagamento, né? Isso vendo na análise geral dos FIAGs, é um grande ponto de atenção, tendo em base a questão da curva de juros que a gente viu, ok? Aí maior que 15%, aqui ele tem análise de risco na parte de governança social e ambiental. A gente tem aqui o baixo risco, né? A maior parte, 80%, tem risco mediano 19% das operações. Aqui a gente entra no detalhamento de cada uma das operações, comenta aí se você tem um ativo. Algo muito importante foi essa questão da curva de juros futuras, ok? Isso não só na questão do FIAGro, como também de todo o cenário nacional, né? Enfim, comenta aí se você tem o ativo, pretende ter. Link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e valeu!